Olá a todos, aqui é o pastor William da Paróquia de Portão e quero trazer para a meditação de hoje um texto bem conhecido que é usado em vários contextos, em vários momentos da nossa vida, um texto que nos faz refletir sobre o tempo em que a gente vive e não só o tempo de hoje, onde todos nós estamos numa situação bem diferente do habitual, mas que nos faz sempre pensar o tempo em que a gente vive, se é um tempo de alegria, um tempo de tristeza, um tempo de luta ou de paz, de guerra e assim por diante. E eu quero ler então o texto de Eclesiastes capítulo 3, mas não vou ler todo ele, eu quero ler apenas o versículo 1, o versículo 5, a segunda parte, e o versículo 7 também a segunda parte. Porque eu quero trazer para nós um paralelo, uma perspectiva sobre o tempo em que a gente realmente está vivendo, que é um tempo de reclusão, onde muitas vezes não temos também como falar as coisas que a gente gostaria, ou não temos a presença que é tão importante para nós. Então o texto diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Versículo 5, segunda parte. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Versículo 7, segunda parte. Tempo de estar calado e tempo de falar. Nós estamos percebendo que talvez o mais difícil para a maioria da população não vai ser combater o vírus ou combater a epidemia. O mais difícil vai ser o se afastar e o mais difícil vai ser o falar. Porque nós gostamos da presença do outro e gostamos que o outro nos escute, gostamos que o outro esteja ao nosso lado nos momentos difíceis. E muitos de nós, às vezes não temos família perto ou não temos uma casa grande que a gente pode ficar tranquilo. Às vezes estamos realmente confinados em espaços pequenos e em locais que a gente se sente preso realmente. E uma das coisas que a gente tem que cuidar é para não juntar duas coisas: o afastar-se e o calar. Nós temos que entender que estamos num tempo de afastamento, mas nós não precisamos ficar calados. Então, minha mensagem para nós assim é que vocês conversem em casa sobre isso, conversem sobre os seus medos. Minha esposa está preparando também um vídeo que vai falar sobre como lidar com esse assunto também com as crianças. Porque não pensem vocês que as crianças não enxergam que a gente conversa sobre o tema, conversa sobre as preocupações, eles têm a sua aula cancelada, tem que ficar em casa. E o que está acontecendo? E qual é a palavra que você, como pai, como mãe, como avô, como responsável por essa criança, tem dado? Às vezes a gente nem se preocupa com isso, que agora é o momento realmente de falar. Muitos reclamam: esse assunto já deu para mim, eu não aguento mais falar disso. Se para você já deu tempo de falar, deixe outros falar. Deixe outros colocarem a sua angústia, o seu medo, o seu receio para fora. Deixe que outros expressem aquilo que eles estão sentindo. Eu queria ter pego um elástico, mas eu não achei aqui, e também não me aventurei no mercado comprar um. Mas quando a gente está com um assunto e a gente afasta, imaginem agora que tem um elástico aqui na minha mão, tá? E a gente afasta desse assunto, o que isso gera? Isso gera tensão, isso gera uma pressão. Quanto mais a gente se afasta de falar das coisas, e isso não é só da nossa preocupação agora nesse momento, mas de qualquer coisa, quanto mais a gente se afasta, mais tensão isso gera. E chega um momento então que a gente fala para essa tensão diminuir, para esse elástico, para esse assunto ele tomar um pouco de folga, ou estoura, entende? Quando estoura, no nosso caso específico, é quando as pessoas surtam. É quando as pessoas vão para o mercado e compram 20 pacotes de papel higiênico, compram todos os kits de álcool em gel que tem na prateleira, porque sai fora da casinha, entendeu? Então, queridos, usem esse tempo agora não só para ficarem entretidos no celular. E uma dica que o meu professor de psicanálise me deu, o professor Mauro Muniz, ele diz assim que é muito importante que a gente fale, é muito importante que essa tensão seja diminuída, para que a gente possa expressar aquilo que está tensionado, preso dentro de nós. E ele nos dá o exemplo então da panela de pressão, que toda panela de pressão tem uma válvula, e essa válvula para nós é a fala. Deixe falar, escute,
Já falou 20 vezes que está preocupado com o vírus? Deixa eu falar mais uma vez. Quanto mais a gente ter oportunidade de botar isso para fora, melhor. E a minha dica também, e assim que possível a gente vai também compartilhar o vídeo como falar com as crianças sobre isso. Talvez para ti tá tranquilo, teus filhos entenderam de boa, mas algumas crianças sofrem um pouco mais de ansiedade, ou a gente nem se percebeu que eles precisam também ter uma palavra certa, firme também dos responsáveis por ele, né? Sejam pais, mães ou quem cuida. Então, queridos, que a gente entenda o tempo. O tempo é de afastar, mas não é um tempo de calar. É um tempo onde a gente pode usar os meios que a gente tem para poder falar, para poder tirar a atenção sobre esse assunto. Então, se você precisa conversar, a gente tem aí os WhatsApps da vida, tem os contatos, né, do pastor, dos pastores, e busque alguém com quem você possa compartilhar. E uma dica importante: tire um momento do seu dia para ver notícias. Se você vai ver isso de manhã, ou 10 minutos de manhã, 15 minutos de manhã e 20 minutos de tarde, tire um tempo para se informar, para saber o que está acontecendo. Mas não fique o dia inteiro checando isso, porque isso gera tensão. Isso gera esse repuxo, sabe? Essa tensão sobre o assunto. A gente fica muito angustiado. Veja outras coisas. Se você tem filhos ou tem avós em casa, converse com eles. Conte as histórias do passado, conte aquilo que já aconteceu. Usem a fala nesse momento para a gente ficar próximo. E graças a Deus a gente tem várias oportunidades. Meus pais moram em Santa Catarina, a gente pode se ligar, a gente pode ver em vídeo. Você pode usar as ferramentas que você tem para falar. Né? Encontre esse momento, encontre essa válvula de escape. Né? Encontre esse tempo de se afastar, mas também de falar. Que Deus nos abençoe e que Deus possa também nos dar essa oportunidade de falar com Ele. Ore a Deus, coloque diante de Deus as suas angústias também. Coloque diante de Deus o seu medo. Use a oração para falar, para colocar isso que te angustia para fora. E que Deus assim possa acalmar o nosso coração, saber o tempo que a gente vive e que a gente seja cuidado também por Deus e uns cuidando uns dos outros, né? Queridos, fiquem na paz do Senhor, até a nossa próxima palavra.